Queridos amigos da Academia Brasileira de Marketing, a nossa Abramark, hoje nós estamos aqui em festa. Não é todo dia que a gente tem o privilégio de receber para um bate-papo a primeira CEO do Grupo Publicis no Brasil, Gabriela Onofre. Gabi, que honra ter você aqui. Que trabalho maravilhoso você está fazendo à frente desse grupo tão importante no mundo e no Brasil. Então, para começar esse papo, eu queria que você me contasse um pouco do que você me contou nos bastidores aqui dessa trajetória incrível que começa ali na engenharia de alimentação, para que as pessoas possam te conhecer um pouquinho mais. Obrigada. Um prazer estar aqui com vocês. Todo mundo fala, né? Como é que uma engenheira veio parar na publicidade? Mas eu digo, acho que eu comecei na engenharia de alimentos e eu acho que o que me levou lá, acho que são duas coisas. Primeiro, a curiosidade. E a outra, acho que a cabeça lógica, que, né, todo engenheiro tem. Mas na universidade, eu fui diretora de marketing da empresa Júnior. Muito empírico ainda, mas isso me fez, falei, isso aqui é interessante, conhecer o público, entender o que que move. E falei, acho que é isso que que eu quero fazer. E apliquei só para marketing no final da faculdade e acabei entrando na P&G. Na época foi uma escolha porque todo mundo me dizia, uma grande escola de marketing, você é uma engenheira, não entende nada de marketing, vai aprender. Eu falei, não, eu vou lá, fico uns 3 anos, aprendo e sigo. E fiquei 18 anos. Né? Foi minha grande escola de negócio, de marketing, de construção de marca. É, Então, sou- de alguma forma, você é uma das responsáveis por esse boom da Procter no Brasil, né? E é maravilhoso. Sim, foi muito interessante, porque a Procter sempre foi nessa grande empresa de bens de consumo no mundo, mas ela entrou no Brasil muito depois, de muitas outras que já estavam aqui. E quando eu entrei, a subsidiária era pequena. E eu pude vivenciar essa escalada e a grande transformação de uma subsidiária importante para a América Latina, para o mundo. Assim, aqui nós somos um mercado consumidor, o Brasil é um mercado consumidor incrível, para bens de higiene e beleza mais ainda, né? A gente escova o dente 3 vezes por dia, lava o cabelo com não sei quantos produtos, a gente consome muito. É um mercado onde o consumidor é apaixonado por uma marca de sabão em pó. Exato, a gente é apaixonado, né? E é um mercado de construção de marca, porque acho que também isso, né? O Sim. Brasil é um mercado que a gente sempre foi apaixonado por propaganda, né? A propaganda faz parte do que a gente conversa, da cultura, né? Então, acho que foi uma grande escola. E aí, saindo da P&G, eu assumi um desafio de gerenciar um business global na Johnson Johnson. Ainda daqui, mas eu, obviamente, viajava muito, porque Índia era meu maior país, eu cuidava Índia. de países em desenvolvimento para cuidados femininos. Fiquei lá 4 anos, mas observei também que o mundo estava mudando muito pela tecnologia. A gente fez, na época, uma parceria com uma startup, a Pentis, que existe até hoje, e Sim, até hoje tem uma. sim. A gente, né, a Sempre Livre tem uma parceria ali com a Pentis, e aquilo me deu muito essa coisa: preciso pular para a tecnologia, para eu não ficar a velha do marketing. Aí fui ser a velha da startup, porque eu era realmente a pessoa mais velha quando eu Imagino. cheguei no que hoje é a Único, né? Que na época era acesso digital, eu ajudei a posicionar, ajudei a escalar. Ainda sou sócia, saí de lá, a gente era unicórnio, ainda no Brasil, hoje já tem subsidiárias nos Estados Unidos, Portugal, México, Argentina, enfim. Mas o grupo Publicis me ligou nesse momento e falou: olha, nós estamos procurando uma pessoa para liderar o grupo no Brasil. Então, essa posição de CEO era uma posição nova para o país. E eu fiquei intrigada, né? Eu falei, gente, mas eu sou cliente. Vocês têm certeza que querem um cliente liderando? Mas, obviamente, eu tinha muito carinho pelo Publicis, porque eu fui cliente de muitas das agências, da Léo, da Finasca, da própria agência Publicis.
Sempre fui tratada com respeito e sempre acho que a relação foi muito de parceria, que eu acho que é a relação que eu acredito, né, que é a relação agência-cliente que é mais frutífera para os negócios e para as marcas. E a verdade é que eu observei o que o Grupo Publicis vinha fazendo no mundo e a compra da Epsilon lá atrás, quase uma década atrás, da Sapient como transformação de tecnologia, eu falei, nossa, mas eles entenderam. Eu estava no meio, né, de uma empresa de tecnologia baseada em dados. Eu falei, eles entenderam para onde o mundo foi. Como é que essa complexidade toda da comunicação pode ser simplificada se tudo partir do dado? Porque, no fim, dados são pessoas que deixam rastros, que viram insights, que viram ideias. É tudo que um bom publicitário gosta, né? Exato. Então, eu falei, muito interessante. Vi o grupo crescendo. Então, o grupo já tinha aprovado esse modelo em muitos lugares. E aí eu topei o desafio de vir. Vou completar quase 3 anos aqui 3 nessa anos. cadeira. Como é que foi o dia 1? Você lembra, não? Quando você Olha, chegou, o que você encontrou? acho que a primeira coisa, a gente era ainda um conglomerado de agências, né? A gente ainda não era um grupo. Apesar dessa visão de grupo, e ela já está acontecendo em outros países, então, eu acho que a primeira coisa foi isso. Como é que a gente vai virar? O que nos une? Porque acho que a gente não quer tirar a característica das agências. Elas têm um porquê, uma cultura, um jeito de pensar. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que o grande pensamento do Grupo Publicis é cada agência tem um jeito e ela vai estar dedicada ao cliente, mas tem muita coisa que a gente pode fazer que é comum. E se a gente está colocando o cliente na frente, a gente se propõe a resolver a complexidade que esse cliente está enfrentando para que a marca dele seja relevante, seja conhecida, gere negócios. Então, criar essa unidade, né, acho que foi o primeiro desafio. Como é que a gente se vê como parte de um todo, como unidades de negócio dentro desse ecossistema e como é que a gente vai criando essas capacidades também que a gente já tinha lá fora, né? Então, centralizei a área de RH e finanças, que era, vamos dizer, a mais óbvia, mas depois trouxe uma área de novos negócios, centralizamos a produção, centralizamos uma parte de mídia, mais a parte de negociação. Fomos centralizando tudo que era comum para deixar nas agências o que é o pensamento estratégico, conhecer o consumidor, conhecer o negócio do cliente. No fim, é sobre isso. A gente é melhor parceiro se a gente entende do negócio do cliente, mas a gente traz soluções criativas, né? Eu sempre falo que a criatividade não é o departamento de criação. A gente é um business de criatividade. Criatividade é solucionar de um jeito diferente. Então, acho que ir montando esse quebra-cabeça, e eu falo muito isso, né? O Cicentro monta as pecinhas do Lego. As agências montam o Lego. E cada cliente precisa de um Lego diferente. Sim. Tá chegando agora maio, né? Que é aquele mês que eu gosto muito, que os queridos amigos do Meio Mensagem fazem aquele anuário, que é aquele mapa, que é das coisas que a gente ainda gosta de ter físicas, que desdobra em não sei quantas páginas. Aí eu vou lá um por um dos grupos, né? E aí eu vejo, eu falo, Jesus amado, quanta empresa, Sim. e fico pensando ali como é orquestrar isso tudo. O que é o Grupo Publicis hoje, em termos, se você puder contar, obviamente, quais são essas agências todas que fazem parte? Como é que isso de alguma forma está estruturado? Você falou que são mais de 2.000 pessoas também nessas. Isso. Conta pra gente. Eu acho que você falou a palavra-chave. O nosso trabalho é orquestrar tudo isso. Então, a gente acredita que o importante é a gente ter as capacidades atuais que precisam para a construção de marca e de negócio. Eu sempre digo que o nosso business não mudou. A gente precisa continuar achando e encantando consumidores e compradores para as marcas dos nossos clientes. O que mudou foi o como. E ele vai continuar mudando. Então, a gente acredita em ter tudo, né, essas capacidades internamente ou através de parceiros, para que a gente possa ir entregando isso para o cliente. Então, a gente tem as agências, né, acho que muito do que
as pessoas conhecem, são as agências que estão na ponta, que estão atendendo os clientes, né? Então, a Léo, a DPZ, a Talent, né, a agência Publicis, né, que eu falo que é o Júnior, porque tem o mesmo nome do pai. É verdade. E a Lepub, né? Então, essas são as agências de publicidade, vamos dizer. Depois a gente tem a ARC, que é uma agência de experiência e jornada, que também é um lugar que hoje, né, não para de crescer, porque nós estamos cada vez mais querendo que mais viver. cresce. Né, a fadiga digital nos demanda muito, então as pessoas precisam viver as marcas. Então ali, né, então nós temos a ARC. A gente tem a Edge, que é né, uma marca que já existia na China, na Ásia, que é toda a nossa essa área central de dados e tecnologia e pensamento, que é uma área central. A gente tem a Publicis Production, também é uma área central, que tem as soluções de produção para todos os clientes. E eu digo muito que a produção mudou muito, né? A produção sempre foi ela sempre esteve muito perto da criação, ela sempre foi o que fez, né, as grandes ideias acontecerem. E ela continua tendo esse papel, mas ela também tem um papel cada vez mais da distribuição. Então, ela virou um grande conector entre a criação e a distribuição, a mídia. Né? Porque hoje nós temos a possibilidade de fazer cada vez mais personalizado, na plataforma que você tiver, no lugar onde você tiver. Isso. Vocês devem ter que distribuir, sei lá, 1.000, 2.000, 3.000 criativos por dia. Isso, e assim, a gente tem clientes com esses números. Exatamente isso. E muito, né, no lugar certo, na hora certa para você. Então, também é um lugar que está muito ligado com tecnologia. E tem uma grande transformação. Então, ali também é uma área relativamente nova no Brasil, mas com muito sucesso aqui dentro do grupo. Depois a gente tem uma área mais central, que é uma área que chama PMX, né, que é uma área de soluções de mídia, onde a gente traz todo esse poder de escala a serviço do nosso cliente. E, recentemente, nós compramos a BR Media, que aí, de novo, eu acho que é o que a gente fala, a gente precisa estar onde o consumidor está, onde a comunicação está. O mercado de influência é muito grande no mundo inteiro, no Brasil especialmente. Então, nós começamos lá atrás com uma parceria, até que a gente fez, né, aquisição. Então, são muitas áreas que se complementam e a gente trabalha junto. Porque, de novo, é isso. Acho que a grande coisa é como é que a gente orquestra a melhor solução para a necessidade de negócio do cliente. Então, ter tudo isso dentro de casa ajuda as agências a trazer, né, a melhor criatividade, a melhor solução. Obviamente, Epsilon está embedado, né? A Epsilon é a empresa de dados que a gente comprou lá atrás. Depois, quando a gente adquiriu Retargetly aqui na América Latina, ela se incorporou à Epsilon. E ela está, né, também dentro desse centro, principalmente conectado aí na estratégia e mídia, porque tudo a gente começa com audiência. Dados são pessoas e pessoas geram insights e é isso que faz com que a gente consiga ser, né, mais preciso, mais inspirado no próprio comportamento das pessoas. Isso, né, acho que hoje afeta várias áreas, né, a área de estratégia, de mídia, de criação, enfim. Inclusive a produção e a distribuição. Nós queremos cada vez mais poder trazer algo relevante e personalizado. E aí dessas dores, obviamente, dos clientes, acabam surgindo até empresas como a Limitail, né? Que é uma parceria de vocês com o Carrefour. Isso, que é incrível. Isso. Ali, Retail Media, necessidade, junta essa inteligência de dados que vocês têm, essa competência de execução, obviamente com todo o asset que tem o grupo Carrefour. Como é que foi? Como é que acontece isso dentro do grupo? Então, a Limitail é uma joint venture, né, com o Carrefour. Né, por isso, hoje ela não está dentro do guarda-chuva Grupo Publicis aqui no Brasil, ela é um parceiro de negócio, mas é exatamente isso, a gente consegue ter
pensa que a gente tem o dado do comportamento lá no começo até a conversão, seja ela na loja, seja ela nos canais digitais dos supermercadistas. Então, isso faz com que a gente tenha uma inteligência de dados e a gente consiga entender essa conversão veio de onde. E isso faz um looping na criatividade e no jeito da gente operar as marcas, que eu consigo entender o que converteu, por quê, como é que isso, né, muda a estratégia criativa, a estratégia de mídia, e a gente vai aprendendo com a compra e voltando, né? Então, e acho que é por isso que é a importância dos dados, né? A gente consegue cada vez mais aprender através do comportamento das pessoas e melhorar o nosso processo aí de soluções criativas. Então, é uma parceria incrível que também cresce. Acho que o fato do grupo... O grupo cresce nos últimos 6 anos, nós fomos o grupo que mais cresceu no mundo. E não é à toa. Não. É justamente porque nós nos preparamos 10 anos atrás para o que estava vindo, e o dado é a coluna vertebral, né, dessa orquestração toda. Então, o fato da gente conhecer o consumidor e que essa informação continua entrando todo dia, né, em todas, né, com o behavior de mídia, com o behavior de compra, faz com que a gente seja mais assertivo na conversa com essas audiências. Desse processo todo que você contou, eu queria mergulhar um pouquinho mais em um específico, que é um processo que foi liderado por você, que eu acho... Primeiro, eu quero dar os parabéns, porque eu acho incrível a sensibilidade que você teve de entender a necessidade, da forma como você executou e de ter chegado ao parceiro que vocês entenderam ali que era o que fazia mais sentido, porque realmente é um parceiro brilhante, que é a BR Media. Como é que foi esse processo? Olha, acho que a primeira coisa eu vivi a construção de marca muito através de marketing de influência. Então, acho que eu já entendia dessa importância. Mas chegando no grupo, obviamente, a gente via o tamanho disso já nos planos das marcas. E como acho que o grupo é muito empreendedor. Então, isso é muito legal, porque a gente tem autonomia de questionar, de ir atrás. E o Brasil é um mercado em que os creators são muito importantes, sempre foram. A gente sempre foi influenciado, né, seja pela novela, pelo que está acontecendo na cultura, né? A gente é um povo sociável. A gente conversa, né? Isso que eu falei, a gente fala de propaganda com os amigos, né? Sempre foi sobre essa conexão. Então, nós somos um dos países mais em que o creator, a economia dos creators é muito forte pela nossa natureza, obviamente pela presença das plataformas. Então, acho que a primeira coisa foi identificar que nós já fazíamos isso, mas não de maneira estruturada e nem com um único parceiro. Então, eu olhei dentro do grupo com quem que a gente estava trabalhando. A BR era uma delas. Eu chamei todas as empresas que trabalhavam com a gente para propor uma parceria. E eu falei, olha, você vai ser meu parceiro preferencial. Aqui sempre quem manda é o cliente. Então, se o cliente quiser trabalhar com qualquer outra agência, ele sempre vai poder trabalhar. Mas para a gente seria muito interessante ter um parceiro, porque trazer esse parceiro para o começo da conversa, para mim, né, sempre foi... A gente via que quando a estratégia de influência começava junto com a criação, com a estratégia da solução de negócio, tinha muito mais retorno para a marca. Então, a BR, nesse momento, falou... né, ela era também tinha... A gente via que, do ponto de vista de operação, tinha muito sucesso com os clientes, e ela topou trazer gente e investir nessa visão da gente começar do planejamento estratégico. Então, foi uma parceria que deu muito certo. Obviamente, teve um match muito grande de cultura, porque isso também, né, num M&A, isso faz muito sentido. Sempre. Então, eu digo que a gente pôde fazer o test drive antes de fazer a aquisição. Sempre falo, né, para o Celcinho, a gente, né, vamos namorar, depois, quem sabe, um dia a gente casa. E eu acho que o namoro teve muito sucesso, acho que sucesso para os dois lados.
bons negócios para os clientes. E aí, acho que o grupo também foi entendendo que influência era uma capacidade que a gente precisava ter globalmente. A gente fez a aquisição da Influential 6 meses antes de fazer a da BR. E é isso, de novo, a gente vai sempre querer ter o que é necessário para entregar trabalho e marcas relevantes para os nossos clientes. E aí eu levantei a mão e falei, olha, acho que aqui no Brasil é um mercado grande, é um mercado em crescimento, a BR é a maior empresa e já está trabalhando com a gente, com bons resultados para os clientes, bons resultados para a gente. E o grupo topou essa aquisição, que eu acho que, de novo, fala muito sobre essa cultura do Grupo Publicis de estar sempre pensando no futuro e nessas capacidades. E estamos aí, acho que quase um ano já, né, que a BR faz parte do Grupo Publicis, um crescimento extraordinário, acho que já muito integrado dentro do ecossistema. E acho que cada vez mais a gente também está conseguindo trazer soluções para os clientes, educar sobre o que é fazer marketing de influência, ter dados a respeito. Então, acho que a gente foi conectando todas as pontas. Acho que foi uma ótima aquisição, não só em termos de margem de contribuição, mas também de marca, né, de awareness para o grupo. Acho que foi sensacional, parabéns. Obrigada. Agora eu vou te fazer uma pergunta que parece óbvia, mas não é. Que é sobre essas novas tecnologias, especialmente a inteligência artificial. Quando a gente fala isso é divertido, né? A gente fica pensando no uso individual. Sim. Mas a hora que você coloca isso num grupo com tantas agências e com tantas pessoas, como é que você faz com que isso de fato seja organizado, estruturado, que seja legal sob todos os aspectos possíveis Sim. e que de fato agregue no dia a dia das pessoas, das inteligências, para que elas sejam potencializadas para os seus clientes? Eu acho que aqui a gente tem uma grande vantagem de estar num grupo internacional, porque tem uma organização central. Eu acho que a primeira coisa acho que toda essa parte de privacidade, de segurança de dados. Então, tem toda uma maneira de fazer, até porque é uma exigência dos clientes. Eles querem entender, né, sobre copyright e tudo isso. Então, acho que a gente tem uma infra muito forte aqui. Acho que a segunda coisa a gente olha com vários aspectos. O primeiro é como é que a gente traz a inteligência artificial para o trabalho do dia a dia. Independente se você é da estratégia, da mídia, da criação, se você está numa área corporativa, que é isso que você falou, pessoalmente a gente já está usando, como é que a gente traz isso para o dia a dia? Então, isso também foi feito de maneira estruturada, a gente tem uma plataforma dentro da Marcel que chama Play, que foi uma parceria com a Microsoft, então a gente usa aí para o dia a dia todas essas coisas e muito também, acho que muito customizado para o que você faz. Então, a gente tem vários agentes ali que, não, se você é de estratégia, tem isso, porque no fim é uma transformação do seu dia a dia. Mas, de novo, como tudo que acontece na nossa vida, se é muito mais fácil, a gente adota rápido, né? Então, eu acho que essa coisa, as ferramentas para o dia a dia, elas estão todas na Marcel, que é a nossa plataforma, né, que conecta todos os nossos empregados e também a conexão com os nossos clientes. Então, tem o Play, eu acho que essa é a primeira coisa. Pois eu acho que a gente tem muito dessa transformação de AI, que é liderada ali pelo departamento, né, pela área de tecnologia e a turma de AI, sempre com um olhar muito de o que a gente faz de maneira repetitiva, que não precisaria mais ter uma pessoa operando, e sim, né, o AI pode fazer, um agente pode fazer. Então, claro que tem muitas áreas que estão sendo transformadas. Acho que em mídia tem muita coisa, né? Quando a gente olha o que a gente... Quantas coisas a gente perdia um tempo maluco fazendo. Sim. Às vezes não chegava num resultado tão bom. Porque as pessoas estão perdendo tempo né, operando, conectando coisas, às vezes coisas que estavam em Excel, né? Parece uma coisa do século passado, mas aconteceu
né, ontem. Ontem. Então, acho que tem muitos processos que a gente conseguiu automatizar, acho que na mídia, BI. Pensa que a gente gastava muito tempo para coletar o dado e aí analisar. Hoje a gente está analisando, né? Tudo isso está tudo automatizado. Isso é muito bom, né? E quem está nessas funções percebe, porque no fim a gente vira mais pensante do que operante. E isso é a coisa maravilhosa da inteligência artificial. E, obviamente, na parte criativa, tem muitas ferramentas e o grupo tem à disposição o que tem de mais moderno. E aí, né, dentro de toda essa capa aí já de segurança, então a gente sabe que pode usar, que está dentro do processo e de um sistema controlado. Mas a verdade é essa. Eu falo, né? Sou do tempo em que a gente mandava fazer um animatic, alguém desenhava aquilo, vinha depois de um tanto tempo. Hoje em dia você tem uma ideia e você pode, né, transformar isso numa coisa rapidamente, numa ideia que você leva para o cliente gosto, não gosto, vejo com muito mais, né, com muito mais realidade. É tão fácil fazer um protótipo de qualquer coisa. Então, acho que a gente usa muito o AI como estrutura, ferramenta, né? Eu digo, tipo eletricidade, tá aí, assim, né? Tá no nosso dia a dia. Acho que cada vez mais, quando as pessoas vão adotando, é quase que não tem volta, né? Isso é muito mais fácil fazer desse jeito. Então, acho que, obviamente, traz muito produtividade, mas também traz uma possibilidade dessa transformação das ideias em algo concreto, que também faz com que, né, a gente consiga provar coisas com muito mais velocidade, consiga pôr tempo em coisas estratégicas, no penso mesmo, né? Sim. Então, eu sou muito entusiasta, Somos dois. né? Eu acho que temos muitas questões do que vai acontecer com a sociedade, enfim, mas do mesmo jeito que a gente viveu outras revoluções, a gente vai se adaptar, né? E, e é isso. A gente falou isso no começo, né? Você tem que ter curiosidade de aprender. É muito rápido, a gente não pode. Isso Bobear. né, é uma verdade. É. As plataformas de AI vão mudando muito rapidamente, cada 6 meses é outra coisa. Mas é isso, quem tiver curiosidade, acho que o grupo nos dá a possibilidade de ter tudo ali à mão. E uma atenção para cada função, porque cada função né, é impactada de algum jeito. Gabi, quando eu comecei nesse negócio, em 95, delicioso, chamado publicidade, tinha uma figura épica que ia uma vez por mês, uma vez a cada 15 dias na agência, que era o moço que ia com os livros, com os anuários, com as referências criativas. Sim. E ficava toda a criação ali feliz, porque eram acervos, era a forma de você beber da fonte, né? De Claro. ideias criativas, era o jeito que chegava ao mundo, né? E a criação era a alma da agência. E o resto tudo precisava de muito ajuste, de muita correção, de muita estruturação. E a gente passou os últimos anos todos arrumando todas as outras áreas, qualificando. Então a mídia foi qualificada, a estratégia foi qualificada, a BI começou, como você falou aqui, ser uma área fundamental para Sim. tudo. E eu entendo que nesse exato momento a gente está voltando para a criação. Sim. Porque no final do dia a alma desse negócio. E hoje ficou muito mais desafiador ser criativo, né? Com essa pluralidade de meios, de consumidores em ambientes totalmente diferentes, de always-ons, Sim. enfim. Tá mais difícil mesmo. Como é que é esse desafio de manter a essência desse negócio pujante? Eu acho que eu sempre gosto de dizer que o Marcel, que fundou a Publicis, ele sempre ele falava que, né, tudo vai mudar menos a criatividade. O nosso business é sobre isso. E no fim, a criatividade é sobre entender as pessoas. Eu sempre falo, quando a gente tem uma coisa bacana, ou você, né, ela gera alguma emoção, você chora, você ri, hoje em dia a gente manda por WhatsApp para a família, para os grupos. Aquilo te toca de alguma maneira, né? Então,
E que é muito interessante, a gente estava falando de AI, a AI vai ajudar, mas essa essência humana não vai substituir. E por isso que a criatividade também tá voltando com muita força, porque todo o resto que for ficar igual, a máquina vai fazer. Então, no próprio grupo, a gente hoje a gente tem duas grandes networks, né? A Leo Constellation e a Lepub. A gente está cada vez mais, e acho que essa coisa de voltar com as networks forte também tem a ver sobre muitas cabeças pensando e trazendo perspectivas diferentes, porque é daí que nasce a criatividade. É sobre você entender, mas cada um traz a sua perspectiva e dali que traz uma solução nova. Então, a gente está muito forte de novo né, com essa conexão. Eu acho que as duas networks trabalham muito fortemente com criativos de todos os lugares do mundo. Obviamente, eu digo, o Brasil, a gente tem um fair share maior, porque nós somos um país criativo. Né? Nós sempre tivemos aí nos top 3 países mais criativos do mundo. Nós somos um povo criativo. Eu fico orgulhosa porque muitas vezes eu vejo, né, nesses grupos, seja da Leo Constellation ou da Lepub, a gente tem mais criativos brasileiros do que a gente, né, do que o nosso tamanho, vamos dizer. E, de novo, eu acho que né, a gente está vendo o próprio grupo, né, nos últimos 2 anos, a Publicis Conseil aí como a grande, né, agência do ano, mas tem muito sobre isso, sobre trazer mentes diferentes, trazer pessoas com perspectivas que transformem os negócios. Eu acho que também muitas vezes não é fácil. Os clientes continuam nos procurando por isso. Me ajuda a me diferenciar, me ajuda a me conectar com as pessoas, me ajuda a ser culturalmente relevante, né? Me ajuda a ser criativo, me ajuda a ser... me ajuda que as pessoas falem, nossa, essa marca me entende. Então, sim, a criatividade está num momento muito interessante. Que bom, né? É isso que você falou, que bom que a gente tem toda a infra a serviço da criatividade, mas a criatividade continua sendo o core do nosso negócio. Agora eu vou pedir para você contar as eventuais novidades que você possa contar e que o teu compliance, obviamente, permita que você me conte. Eu acabei de contar a última novidade, que eu tenho uma presidente nova na Lepub. Não, acho que é muito dinâmico no nosso negócio, né? Acho que hoje, acho que a gente continua olhando muito qual que é, né? Quem são os líderes corretos para as nossas organizações e para as nossas agências. Acho que isso tudo que a gente está falando de criatividade é uma verdade nesse momento. Nós temos muita coisa... Eu tenho muita conexão, tanto com o Bertelli, né, o Bruno Bertelli, que é da Lepub, quanto com o Marco Venturelli, da Leo Constellation, principalmente por essa relevância do Brasil. Então, eu diria que a gente está, sim, nessa busca de como é que a gente faz com que a criatividade... né, que a gente tenha os melhores talentos, que a gente consiga fazer os melhores trabalhos para marcas locais e para marcas globais. Acho que a gente tem um olhar muito forte como grupo, e talvez seja pela cultura francesa, né, que eu trabalhei em culturas americanas, e eu acho que o francês é muito sobre... Tem uma guia macro global, mas a gente tem muita autonomia local. E isso é muito legal, porque faz com que a gente seja relevante para o cliente localmente. E eu não estou dizendo só clientes brasileiros, né? A gente também tem clientes globais que precisam se conectar localmente. Isso, acho que cada vez mais as marcas estão entendendo que sim, eu tenho um posicionamento global, mas eu preciso ser relevante onde as pessoas estão vivendo. E eu acho que a gente está olhando muito também, né? Acho que toda essa parte que você falou de conteúdo, de always on, acho que a gente olha muito dentro do grupo como é que a gente consegue ter áreas, processos, pessoas que estão pensando nessa relevância. Como é que a gente traz relevância e traz as marcas para a conversa. Porque
porque as marcas antes falavam muito, elas mandavam uma mensagem e depois, né, era uma via de uma mão. E depois vamos ver o que, né, se eu tiver alcance, se eu tiver bem, se eu falar meio do meu produto, enfim, né, isso vai reverberar. Acho que hoje todas as marcas estão sofrendo de ter muito mais concorrentes, né, de ter né, uma fadiga de informação. Então, as marcas, e o controle não é mais das marcas, é das pessoas. Então, acho que a gente também olha muito no grupo como é que a gente pode ser melhor para os nossos clientes para que eles façam parte dessa conversa. Acho que o conteúdo é um outro lugar né, que tem uma relevância imensa, cada vez mais. E tem um jeito, né, de fazer. Claro que a gente precisa ir trabalhando com as marcas para que elas também entendam que elas podem liderar a conversa. Elas podem pautar, mas elas têm que ouvir. Eu fui marqueteira há muito tempo e eu sei que isso não é fácil. Como assim a marca não é minha? Exatamente. Não, a marca nunca foi sua, a marca sempre foi das pessoas, né? E dos consumidores que te escolheram. Só que agora isso tá público, né? Enfim, então acho que esse também é um lugar que a gente vê muita transformação, muita demanda dos clientes e que não é fácil, né? Mas para mim no grupo tem uma novidade, que não é novidade, mas para mim é novidade. Eu sou longevo nesse mercado e eu sempre olhei para Léo Burnet com um carinho enorme. Eu nunca vou esquecer quando a gente entrava lá e tinha as maçãs, Sim, ainda que tem. era uma coisa épica. E a Léo Burnet, que fez coisas tão importantes no Brasil, em algum momento ela foi passando por turbilhões, né? Ela Isso. virou Léo Burnet Tailor Made, aí depois ela ficou com uma sede ali no cantinho no Brooklyn, Sim, e agora, pelos meus olhos e de fator de novidade, eu vejo uma Léo ressurgindo de uma forma muito legal. E sim, eu, é enquanto verdade. apaixonado pela Léo, eu falo, nossa, que legal. Então, para mim, isso é uma novidade que eu queria te parabenizar, porque essa volta da Léo Pujante eu acho É. necessária para o mercado. E você sabe que a Léo, eu acho que a gente fez isso com muitas das marcas, né? Com a Talent, com a DPZ, e acho que agora mais recente com a Léo. E a Léo é muito interessante porque as pessoas amam a Léo. Eu fui cliente da Léo também, e era para a Léo que eu ia quando eu queria entender o que está acontecendo com as pessoas, o que está acontecendo na cultura, o que está acontecendo. E ainda tem muito isso, né? Nós temos a Marlene Bregman até A hoje lá na Marlene Léo. maravilhosa. Né, nossa consultora de estratégia que está lá com o time, que leva essa coisa da cultura, mas foi muito fácil a gente atrair de novo as pessoas para a Léo, né? E a Léo teve um ano maravilhoso aí né, de crescimento, conquistamos Jeep Ram, ganhamos Paramount, temos muitas outras marcas. Porque as pessoas têm essa coisa que você falou da maçã que ainda existe, né? Do alcançar as estrelas e tal, é uma coisa, a cultura é muito forte. Então, não é à toa que a gente escolheu a Léo para nomear a network. Né? Hoje são duas networks, como eu falei, né? Publicis, DPZ, Talent, Léo fazem parte da Léo Constellation. Mas a network chama Léo por causa disso, né? Porque era um lugar onde essa cultura criativa e esse jeito de pensar estratégia e essa paixão, né? E né, esses traços de cultura e às vezes muito desses simbolismos, né? O lápis, a maçã, as estrelas, e tudo isso ainda está vivo ali, né? E eu acho que né, o próprio Brito, que hoje, né, é co-presidente com a Rafa, ele voltou para a Léo, porque ele falou: eu quero estar nessa missão. Né, eu tenho uma paixão, a gente vê eles se chamam de burnetes, né? De repente eles estão lá Muito bom. todos juntos, assim, né, é uma coisa. Isso quer dizer, né, essa cultura forte que a Léo criou. E a gente tem orgulho de tá criando coisas que estão faladas no dia a dia
E ainda essas coisas. Outro dia, né, tava vendo o lançamento do novo Dakota Run. Eu falei, gente, esse filme é tão épico, né? Que lindo, assim, um pouco, sabe, a propaganda Sim, também, né? sim. Porque eu acho que a gente não pode esquecer que isso também ainda é parte. Acho que hoje a gente faz mais coisa, não é só a propaganda. Mas acho que essa essência criativa continua nos inspirando e toda a rede, né? Gabi, os nossos amigos em comum estavam certos. Eu não tinha tido ainda o privilégio de estar com você pessoalmente, Imagina. mas você é incrível. Parabéns pelo teu trabalho brilhante que você está fazendo. Desejo ainda muito mais sucesso. Para mim é Obrigada, motivo imagina. de Eu não. 2.100 funcionários. Ninguém faz nada nada. sozinho. E para mim é um motivo de muita alegria ter a primeira CEO num grupo Publicis no Brasil. E é isso. Espero que a gente possa fazer papos como esse mais vezes. Obrigada. Conta comigo. Parabéns aí pelo trabalho Obrigado. de colocar as cabeças para pensar, né, no nosso mercado. Porque é isso, ele vai continuar mudando, mas a necessidade das marcas serem relevantes vai continuar existindo, né? Legal. E é isso, queridos amigos. Semana que vem a gente está aqui de volta.